Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Vamos lá com mais uma resenha de mercado. Bem-vindos aí, pessoal. Que bom que vocês estão acompanhando aqui. Resenha de mercado número 102, tá? Do dia 31/10/2025, 31 de outubro, último dia de outubro. Vamos falar aqui sobre os temas da semana e como eles influenciaram aí os nossos indicadores para investimentos. Fechando outubro, né? Já chegamos aí no finalzinho de outubro. Amanhã já começa aí ritmo de Natal e final de ano bom aí para a gente. Vamos analisar, em primeiro lugar, como que foi essa semana aqui no mercado brasileiro e um pouquinho de mercado mundial também, né? O fechamento de outubro, a gente tem aí de entrada de capital estrangeiro em outubro tão negativo em 1 bilhão e 300 milhões de reais, até o dia 29, né? Esse dado aí até o dia 29, hoje é 31. E só que no ano de 25 a gente está com um saldo positivo de 25,2 bilhões. Excelente entrada de capital aí esse ano na Bolsa, né? Esse capital é exclusivo da Bolsa. E o nosso querido Ibovespa está aí com 149 mil pontos. E para quem estiver olhando na linha de baixo aí, é o índice futuro, 151, já passou de 150. Ou seja, na Austrália já é de 150 no Ibov. Então, estamos aí por volta de 149, outro topo histórico da Bolsa, né? Agora mesmo, 149, 249, 11h38 da manhã. Fechando a semana aí com 1,94 de alta, o Ibovespa. No mês, 1,89, fechando o ano com 23,88. Chegou a ficar acima de 24% no ano. Excelente resultado aí da renda variável no ano. Vários fatores aí a gente gosta de citar aqui na resenha. Mas principal queda da taxa de juros dos Estados Unidos, vamos falar disso agora, mas durante o ano tem acontecido isso, queda nos juros futuros no Brasil, durante o ano inteiro tem acontecido isso, e liquidez mundial para mercados emergentes. Né? E, além disso tudo, obviamente, nossas empresas aqui do Brasil continuam, no geral, apresentando bons resultados, apesar de algumas terem passado por várias dificuldades. Aí, né? Tivemos a Ambipar aí fazendo cosplay de Americanas. Então, esse é o cenário aí da Bolsa. Juros futuros. O índice futuro já bateu 150, boa notícia também. O dólar está esse mês subindo um pouquinho, apesar da Bolsa também estar subindo, o dólar está subindo, isso é um pouquinho raro de acontecer, né? Geralmente eles caminham em direções contrárias, mas o que aconteceu foi que o dólar no mundo está se valorizando, né? A gente vai ver aqui embaixo isso, mas o DXY subiu bastante nesses últimos tempos, e aí puxou também o real para baixo, né? Ou seja, na verdade, o dólar se valorizou frente ao real também. Eu gosto de botar aqui o ETF VVB, né, que é do SPX, subindo bem aí nesse mês, 3,77. O IFIX está mais ou menos no 0 a 0. Os DI futuros, apesar dessa semana terem subido bastante, né? A gente teve ali durante o mês de outubro, chegamos a ter um tesouro IPCA com IPCA mais 8 até, mas no mês os juros futuros estão ainda caindo, né? No ano a gente vê aqui, na média, caiu 12,85, tem vencimentos aqui caindo 16%, tá ótimo. E aqui nos setores, né? Vamos lá no IFNC, que é o setor financeiro da Bolsa, vai fechar o mês mais ou menos no 0 a 0, as small caps caindo um pouquinho, 0,10. O consumo, né, que é o varejo, caindo 0,16, materiais, que são as commodities, subindo bastante, 7,48, o índice do energia elétrica subindo 2,96 e as BDRs, aqui no índice das BDRs, setor de BDR, subindo 6,26. Deixa eu tirar minha cabeça daqui para ver o finalzinho. O SPX, então, está subindo 0,43% nessa semana e 2,90% no mês. Então, ótimo outubro também para a Bolsa Americana. DXY, como eu disse, subindo 0,90 e 1,95 no mês, por isso que a gente tem essa taxa de câmbio aí no mês de outubro caindo, subindo também, né? E no final aqui temos o título futuro americano de 10 anos subindo também 1,29 na semana, mas caindo 1,86 no mês, né? Esse é o cenário aí da semana para os indicadores financeiros. E vamos aí, então, passar pelos países
né, os Estados Unidos foi uma semana de negociações com a China e com o Brasil. Né? O Trump encontrou o Lula no final de semana, encontrou o Xi Jinping depois na Coreia do Sul para negociar as tarifas e tudo isso a gente acompanha daqui, né? Porque foi o ano marcado por essas tarifas aí, né? O Trump aumentou as tarifas para o mundo inteiro e depois negociou com todo mundo, e isso mexeu bastante nos mercados. E os Estados Unidos e China, eles fecharam uma trégua comercial de 1 ano, né? Após essa reunião aí do Trump com o Xi Jinping, depois de 6 anos, durante essa cúpula de cooperação da Ásia-Pacífico em Busan, na Coreia do Sul. O acordo, anunciado na madrugada de quinta-feira, suspende restrições e tarifas que vinham elevando a tensão entre as duas maiores economias do mundo. Num comunicado conjunto, né, de Washington e Pequim, foi adiada aí por 1 ano a implementação de medidas que afetam setores estratégicos. A China suspendeu os controles de exportação sobre as terras raras, né, que são aqueles metais importantes para a fabricação de chips e material de tecnologia, e os Estados Unidos congelaram a ampliação de restrições tecnológicas subsidiárias de empresas chinesas. Como parte do acordo, os Estados Unidos reduziram de 20% para 10% as tarifas sobre os produtos chineses ligados ao fentanil, enquanto Pequim se comprometeu a intensificar o combate às exportações dos precursores químicos do opioide. O corte tarifário diminui a taxa média sobre as exportações chinesas para 45%. Entre os principais parceiros comerciais dos Estados Unidos, apenas o Brasil e a Índia ainda estão sujeitos a tarifas mais altas. Bom, é uma boa notícia, né? Essa negociação aí dos Estados Unidos com a China, 1 ano de pausa aí, né, para a implementação dessas tarifas, vai ter muita negociação aí diplomática, né, entre Estados Unidos e China, e vamos acompanhando, ó, boa notícia para o mundo, né, e assim, o resultado nas bolsas foi quase imediato, né? Os Estados Unidos continua subindo bastante, o Brasil continua subindo, China também. E, além disso, né, a gente teve esse encontro aí importante do Lula com o Trump, né, na Malásia, marcando o primeiro encontro oficial entre esses dois líderes para tratar sobre as tarifas impostas às exportações brasileiras. Nessa reunião, o Lula pediu a suspensão temporária das tarifas de 50% durante o processo de negociação entre os países. E ele disse que o déficit comercial brasileiro dos Estados Unidos não justifica as medidas adotadas. O Trump foi lá e disse que vai falar com a sua equipe para começar um processo de negociação bilateral, negociando sobre todos os setores afetados, incluindo os minerais críticos e essas famosas terras raras. Os próximos passos devem começar com as tratativas entre as equipes técnicas e a definição de um cronograma do acordo comercial mais amplo. Bom, o que deve acontecer é algo muito parecido com o que aconteceu com a China, ou o que aconteceu com os outros países que os Estados Unidos negociou. Né? O Trump vai lá, implementa a tarifa, depois eles se aproximam, negociam essa tarifa, negociam uma pausa, né, como foi com a China, ou negociam uma tarifa mais baixa, mas o que o Trump está buscando aí é um pouco de bagunça, mas também um pouco de negociação de novas tarifas, de setores estratégicos dos Estados Unidos, enfim, deve sair algo bom aí desses... não vai ficar melhor do que estava antes, né, que a gente tinha tarifas muito baixas, a gente cobrava tarifas muito altas dos Estados Unidos e pagava tarifas muito baixas para lá, mas deve ser algo melhor do que a gente tem, obviamente, depois que ele anunciou as tarifas. Importante notar também, deixa eu voltar aqui, importante notar que o Trump reclamou, né, antes com o Lula sobre a China, né? Vamos ver como que vai ser agora, apesar dessas decisões aí essa semana, ele se aproximar bastante do Xi Jinping e do Lula, mas enfim, ele diz que quer brigar, mas no fim das contas só quer, né, talvez se reeleger, né? Muita gente está falando aí que ele vai ter um terceiro mandato, que ele pode concorrer como vice da próxima chapa, aí o cara renuncia, enfim, deixar isso aí para os especialistas em ciência política. Vamos falar aqui agora da taxa de juros, né? O Fed essa semana reduziu as taxas de juros dos Estados Unidos em 0,25%, então ficou ali, a taxa de juros vai ficar no intervalo entre 3,75 e 4. Já tinha cortado, né, em 17 de setembro, já tinham cortado 0,25, cortaram mais 0,25, e anunciou também que vai reiniciar compras limitadas de treasuries, depois que mercados monetários mostram sinais que a liquidez estava se tornando escassa. Né? Isso foi uma coisa que a gente falou, acho que no final de setembro, ali,
que estava faltando um pouco de liquidez no mercado, a questão das taxas de juros muito altas, enfim. E os Estados Unidos e o Fed prometeu que não ia deixar isso acontecer, né? Prometeu que ia evitar, então vai comprar taxas comprar títulos públicos e injetar um pouco de liquidez no mercado. A inflação lá nos Estados Unidos, né, segue um pouco elevada, né? E assim como muitas incertezas ali no cenário econômico, né, segundo o comunicado do Fed, tem a ver muito com as tarifas, tem a ver com essa questão do impacto das tarifas na inflação, e o mercado de trabalho um pouco, apesar de ter tido aquela revisão, né, o mercado de trabalho ainda está um pouco aquecido lá nos Estados Unidos, mas o Fed sentiu confiança aí de baixar os juros. Talvez seja uma questão menos de inflação, né? A gente aqui no Brasil que ficou olhando muito para a inflação e tal, mas lá eles têm esse problema de uma taxa de juros muito alta por muito tempo, prejudica demais os bancos, prejudica demais a produção, e não necessariamente um corte de juros vai pressionar a inflação como pressiona aqui no Brasil, né? Eu sempre repito aqui que a nossa inflação está acima do teto da meta, né? Acima de 4,75 nos últimos 12 meses, e apesar do pessoal falar, mas é uma inflação baixa, assim, para os padrões do Brasil, mas é baixa porque a taxa está 15%, né? Porque está há muito tempo acima de 12%, 13%. A nossa inflação aqui ela é bem mais aritmética do que a inflação nos Estados Unidos, que é mais controlada, eles têm menos mecanismos de indexação, menos mecanismo de transportar, né, a inflação para a economia muito rápido, enfim. São outros contextos econômicos dos Estados Unidos e Brasil. Então, mais um corte aí do Fed, boa notícia para nós, né? Quanto mais baixo a taxa de juros no mundo inteiro, geralmente melhor para os investimentos com mais risco, né? Quem gosta aí de renda fixa, taxa de juros alta costuma ser um bom negócio. Vamos vir aqui para o Brasil, né? O CAGED informou que o Brasil criou mais de 213 mil empregos formais em setembro, né? Bem acima das expectativas. O emprego, então, formal segue forte, né? Apesar das oscilações mensais que vêm ocorrendo, mas o mercado projeta um ritmo médio de criação de vagas, projeta que esse ritmo médio de criação de vagas se desacelere de aproximadamente 150 mil no primeiro semestre de 25 para 75 mil no segundo semestre de 25, em linha com a moderação da atividade doméstica. O cenário da taxa de desemprego, historicamente baixo, e aumento dos salários reais persiste. É o que eu venho falando aqui, né? A questão do desemprego está muito baixo, né? Na mínima histórica, é ótimo, né? Muito bom que tenha pouco desempregado, apesar de ter algumas observações aí a serem feitas, mas, enfim, está muito baixo. Mas isso pressiona os salários reais, ou seja, quando tem pouca gente para ser contratada, né, e não que a economia esteja pujante e tal, mas quando tem pouca gente para ser contratada, quem aceita mudar de vaga vai querer mudar por aumento, porque não tem uma fila de gente pedindo emprego, enfim. Isso macroeconomia explica bem, né? É o que está acontecendo no Brasil. Então, essa pressão aí dos aumentos de salários reais é grande. Aumento de salário real significa pressão na inflação. O Banco Central sabe bem disso. E, por outro lado, né, a gente tem aqui o Brasil apresentando aí maior déficit primário mensal desde setembro de 2020, né, que por conta da pandemia ficou em 103 bilhões naquele mês e agora foi de 14,5 no mesmo mês, só que de 2025, obviamente, né? Foi um déficit ainda maior do que o apresentado no mesmo mês, em setembro de 2024, né, 5 bilhões acima do mesmo mês do ano passado. Por que a gente compara com o mesmo mês do ano passado? Né? Porque tem sazonalidades ali que podem importar na hora de fazer essa comparação. Né? Então, a gente está vendo que não foi uma coisa só sazonal, né? Foi um aumento grande, um pouco bem fora ali do que era esperado. O governo central também soma um déficit de 35 bilhões no acumulado de 12 meses, dá 0,32% do PIB. O baixo crescimento das receitas e o aumento das despesas discricionárias resultaram em déficit do governo central em setembro. E as receitas líquidas seguem em desaceleração, em meio ao enfraquecimento da atividade econômica e à moderação dos preços. Impostos vinculados a lucros, como o IRPJ, CSLL e o consumo, PIS/COFINS, que são mais sensíveis, né, ao ciclo econômico,
registraram queda no mês de setembro, dando continuidade a tendências dos últimos meses, ou seja, a atividade vai parando, né, aos pouquinhos, os lucros vão diminuindo e essa arrecadação também vai diminuindo. Em contrapartida, as despesas discricionárias são aquelas que o governo pode mexer, né? Tem algumas que o governo não pode mexer, como salário, pensão, etc. Especialmente nas emendas parlamentares, né? Aquela que é a discussão sem fim aqui no Brasil. Essas despesas mantiveram expansão e devem continuar pressionando as contas públicas no fim do ano, e já coloco aqui para o ano que vem, que é ano de eleição, isso aqui não vai parar de jeito nenhum. Já as despesas obrigatórias mostraram moderação, influenciadas pelo aumento da fila de concessão de benefícios previdenciários e assistenciais, enfim. A projeção aqui da XP para 25 é um déficit de 60 bilhões, que é 0,5% do PIB. Se você permanecendo assim, né, bem acima do limite inferior da meta, que é de 31 bilhões. Enfim, problemas fiscais não vai ser resolvido mais, né? Assim, não tem a menor chance de, faltando um ano para o fim do primeiro governo, do governo Lula 3, haver algum tipo de corte, né? Ano que vem é aceleração, é o que se espera aí, eu espero também que se acelere esse aumento de gastos aí e contenção de despesas bem pequeno, porque ano de eleição, cara, não se corta gastos, né? Aqui no Brasil, infelizmente. Estamos chegando aqui, vamos dar aquela volta pelo mundo. A última parte aqui, que a gente gosta de falar de outras regiões também, né, muito importantes para o mundo, mas não tão importantes quanto aquelas que a gente cita aqui no começo. Mas o Banco Central Europeu manteve sua taxa básica de juros em 2%, sinalizando continuidade de uma postura bem cautelosa em relação à inflação. Semana passada eu tinha falado, né, que a inflação lá deu uma pressionada para cima, né, saiu de 2,1 para 2,2, mas eles também estão bem tranquilos em relação a isso, né? E divulgados oficialmente pela China, o PMI industrial, que é o índice que mede as pesquisas com os gerentes industriais, e ela caiu para 49, né? É um dado aqui que a gente sabe que abaixo de 50 ele é contracionista, ou seja, eles estão comprando menos do que o suficiente para crescer. É um sinal de alerta também, né? Como a gente vem dizendo, a China está passando por um problema desde a implementação das tarifas, diminuíram as exportações chinesas, a demanda na China está baixa, eles têm problema de deflação. Agora, esse PMI industrial mostra aí que o pessoal está se planejando comprar menos ainda, né? Então, pode prejudicar aí a produção chinesa, apesar da divulgação do PIB do ano passado, do mês passado, mostrar que o PIB ainda estava em 5% no crescimento do PIB, que é igualzinho do ano passado, que é igualzinho do ano anterior. Ou seja, as condições todas da China mudam, mas o PIB não muda, né? É o dado que a gente tem que acreditar, e é esse dado que a gente vai levar aqui oficialmente. E por último aqui, deixei para o final, as eleições na Argentina, né? Uma disputa ali apertada do Milei, né? Porque a província de Buenos Aires votou em setembro e ele teve uma derrota muito forte nessas eleições, mas agora as eleições aí para a Câmara dos Deputados e Senado também, o partido Milei venceu, né? Assim, disse que venceu, né? A gente vamos analisar aqui direitinho para ver o que a gente acha, né? Foi confirmado, então, a vitória da coalizão governista La Libertad Avança, que obteve 40% dos votos e 64 cadeiras. Isso dá uma margem boa para sustentar vetos e decretos presidenciais e aproxima Milei da maioria necessária para aprovar as reformas estruturais. Qual era o problema anterior, né? Ele pegou um Congresso que vinha do governo anterior e tinha muita gente que não estava diretamente ligada a ele precisava fazer uma coalizão muito grande e muitas vezes as coisas que ele queria eram vetadas ou o que ele não queria passava, principalmente estavam passando aí algumas medidas de aumento de gastos, né, que ele não queria que passasse. O partido do presidente argentino conquistou 64 das 127 cadeiras em disputa na Câmara e 13 das 24 no Senado, aumentando sua base no Congresso. Então, é o partido dele. Antes era uma aliança, o partido dele não tinha ganhado tudo, então ele precisava de muita aliança. Agora, o partido dele ganhou muito, ele precisa de menos aliança. Bom, vamos lá, então, ponto a ponto aqui. Né? Em primeiro lugar, a vitória da Libertad Avança, um crescimento numérico na Câmara e no Senado, como eu mostrei aqui, de 64 das 127 cadeiras em disputa e 13 das 24 no Senado. Ele passa de 37 deputados para 92 na Câmara. Não é maioria,
né? O partido ainda aqui, como tem aqui nesse quadro aqui, a Força Pátria, né, que é o dos peronistas ali, né, mais ligado a Kirchner, saiu de 98 para 96, Liberdade Avança ficou com 93, um pouquinho a menos, mas o crescimento foi grande, né? O FP perdeu 2 e o Liberdade Avança ganhou 49. Ficou mais fácil, como eu disse, né? Conseguir aprovar matérias do governo, como as reformas econômicas que o Milei precisa passar ali, que vinham enfrentando resistência muito grande no Congresso. Outra arma poderosa para o Milei poderá ser impedir esses vetos que os vetos presidenciais sejam derrubados na Câmara a partir de agora. Para esse recurso, é necessário mais de 1/3 dos assentos, que Liberdade Avança sozinho já alcançou, ou seja, antes ele precisava de coalizão, agora não precisa mais. Nos últimos meses, vetos de Milei a propósito que aumentavam o financiamento para universidades públicas e assistência médica e pediátrica foram derrubados. Então, essa é a nova configuração da Câmara, né? A gente vê aqui que o partido não teve muita troca, né? Assim, não saiu muita gente dos peronistas de esquerda para o Liberdade Avança, né? O que aconteceu foi que o PRO de centro-direita e outros partidos acabaram cedendo cadeiras para lá Liberdade Avança. O que aconteceu no final lá na Argentina é o que está acontecendo em muitos lugares, né? É a polarização. Ficando lá basicamente 2 partidos, tem alguns ali auxiliares ainda, mas a vantagem para o Milei é que agora ele consegue ter maioria em algumas coisas sem precisar de tanto de outros partidos ou de outras alianças ali para passar. O que ele precisa foi um alívio, assim, eu acho, para o Milei, né? Em relação ao que se esperava, as pesquisas estavam mostrando um cenário bem pior para ele, mas no fim das contas o voto ali, mesmo com a abstenção muito grande dos argentinos, né, lá não é obrigatório votar, mesmo com a abstenção muito grande, ele conseguiu essas cadeiras aí agora. Isso é igual a reunião de condomínio, né, cara? Você não vai, os caras votam lá, serve o mesmo para você. Então, não dá para não votar, né? Se você concorda com alguma coisa ou não, você tem que ir lá votar de qualquer forma. Enfim, essas foram as notícias aí da semana. Boa sorte para a Argentina. Ainda tem um caminho gigantesco para ser percorrido, mas para o Milei agora vai ficar um pouquinho mais fácil em relação a essas medidas aí que ele precisa passar. Tá certo? Era esse o recado da semana. Um ótimo novembro a todos aí, um bom final de mês. Tudo de bom e até semana que vem. Tchau.